E essa vitória, gente, o que vocês acharam? Boa vitória? Má vitória? O que vocês acharam do São Paulo? Tá? Troféu do Brabo, a gente vai trazer também o Troféu do Brabo, tá bom? Mas antes, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo. Pós-jogo primeiro, né, gente? É o seguinte, vamos falar aí um pouco desse jogo, tá? Bom, o São Paulo teve mais dificuldade do que eu imaginava, né? O São Paulo venceu muito mais por ter jogadores com um pouco mais de qualidade do que o O'Higgins, do que propriamente do futebol apresentado, tá? O São Paulo, de fato, sofreu ainda alguns ataques importantes. Em dado momento, o São Paulo poderia estar até empatando o jogo do primeiro tempo, gente. Não fosse um gol na cara que o jogador do O'Higgins furou ali, né? Então, assim, a dormida da zaga. O Rafael ainda foi um dos melhores em campo para mim, né? Acho que é inegável, segurou o resultado. E goleiro de time grande ressegura resultado. No segundo tempo, o São Paulo melhorou um pouco, embora já tenha feito um belo gol, né? Com assistência do Caleri, que para mim foi o melhor em campo. O Luciano fez aquela finalização importante ali na meia-lua e fez um belo gol, né? Mas o primeiro tempo foi só isso, gente, porque assim, o São Paulo não criou pra ser soberano dentro do jogo, né? E o O'Higgins também não, só que o O'Higgins poderia ter saído com empate, entendeu? O que é um absurdo, gente, o que é um absurdo. No segundo tempo o São Paulo melhorou, mas mesmo assim, dados os momentos, foi pressionado e levou um gol ali, claro, foi falta ali do jogador do O'Higgins, mas poderia não ter marcado, né? Enfim. E teve ainda chance, o O'Higgins ainda teve chance na cara do gol para pelo menos diminuir. Então, ou seja, o São Paulo venceu, né? O São Paulo melhorou no segundo tempo, mas mesmo com a melhora do segundo tempo, o São Paulo sofreu para ganhar. O São Paulo, além de ter sofrido para ganhar, o São Paulo foi muito abaixo, né? Ganhou apesar do seu fraco desempenho e ganhou muito mais porque os jogadores do São Paulo têm mais qualidade que o do O'Higgins. Essa é a realidade. Não dá para analisar tática, não dá para analisar técnica, porque o time do São Paulo no meio-campo marcou fofo. Essa é a realidade, tá? Não marcou bem. E por que não marcou bem? Não precisa ser um gênio para entender, porque o Luciano não é meio-campo, o Luciano não é atacante, então você só tem dois volantes ali, né, no meio-campo. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, assim, basicamente é isso. O São Paulo colocou o Luciano como meio campo, só que o Luciano, ele automaticamente se desprende do meio campo, vai para o ataque, então ele não consegue recompor, né? E ainda o Roger Machado no final quase entrega a paçoca pelas substituições que ele fez absurdas. Ele tira um jogador um pouco mais de marcação, teoricamente, e coloca ali o Cauli, gente. O Cauli que não marca nem consulta, né? E aí o time fica como? Ficar desprotegido, até quando o O'Higgins fez o gol, enfim. Então, assim, depois ele faz outras substituições para corrigir o que ele fez, entendeu? É um negócio absurdo, cara. Assim, não dá para entender a cabeça desses técnicos, tá bom? Comentem aí o que vocês acharam desse jogo do São Paulo. Troféu do Brabo, gente. O troféu do Brabo é o seguinte, né? Primeiro, o troféu de ouro do Brabo vai pro Jonathan Caleri, gente. Com toda a justiça, ele foi um cara que brigou lá na frente, que deu 2 passes pros 2 gols, participou ativamente do jogo, tá? Troféu de prata e de bronze, eu vou dividir, tá? O troféu de prata eu vou colocar o nosso querido Rafael, tá? O Rafael é o troféu de prata. Eu ia colocar o Arthur, porque acho que no primeiro tempo ele estava apagado, mas no segundo tempo ele foi melhor, tá? Mas eu acho que o Rafael merece, porque ele segurou bem o resultado no primeiro tempo, fez ótimas defesas, e a gente não pode esquecer, né, que defesa também é gol, entendeu? É um gol porque a gente consegue, de certa maneira, ter uma vantagem ali, consegue, no caso do São Paulo, conseguiu segurar 1-0 no primeiro tempo, né? E aí o troféu de bronze vai pro Arthur, que embora no primeiro tempo estivesse apagadíssimo, né? Mas ele no segundo tempo melhorou bem o seu jogo e conseguiu ali ser premiado com um gol, com um passe do Caleri, né? O Caleri melhor em campo porque 2 passes, 2 gols, enfim, não tem muito o que falar. Enfim, e pra mim o Arthur é o brabo de bronze, tá? Brabo de ouro, Caleri, brabo de prata, o nosso querido Rafael, e brabo de bronze, o Arthur, tá? E uma menção honrosa, tá? Que eu não coloquei ali nos jogadores que fizeram gol, que pra mim tem que ser os melhores em campo, o Luciano, gente. O Luciano, pra mim, embora ele não fez um grande jogo, né? Mas ele fez o que é importante, ele fez o gol do 1-0, né? O gol do 1-0 é um dos gols mais importantes que existe no futebol. Você começar na frente, isso é importante. E principalmente nesse esquema do São Paulo, tá? Então a menção rosa vai pro Luciano, o nosso artilheiro, de uma marca de 107 gols. E o maior marcador na Sul-Americana pelo São Paulo. Comentem aí o que vocês acham. E o brabo de lata, gente, vai pra... infelizmente eu vou ter que dar
para um cara aqui que realmente é complicado, mas não tem muito o que fazer, não jogou nada. É o Luca, tá, gente? O Luca tentou muita coisa, não acertou nada, infelizmente está sem confiança, eu entendo, mas para mim ele foi o pior da partida, gente. Acho que ele foi muito mal mesmo, tá bom? Comentem, curtam e compartilhem, tá? Esse vídeo aqui pra gente estar atingindo uma marca de pelo menos 1000 inscritos no YouTube, tá bom? Forte abraço e vamos falando aí, vamos falar um pouco mais de São Paulo, tá bom? Bom, pessoal, desabafa um pouco aí com relação a esse jogo. O São Paulo ganhou, como eu falei no pré-jogo, o São Paulo ganhou apesar do O'Higgins ser horrível, né? O São Paulo ganhou, mas apesar disso, tá? Sempre os 3 pontos é bom, sempre vencer é bom, mas a gente tem que pôr os pingos nos is, né? Essa troca não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. A troca de ideia. Até porque o Roger Machado hoje não conhece o elenco do São Paulo. Essa é a realidade, a gente vê pelas lesões. Será que o Crespo, quando disse que o São Paulo deveria participar de uma competição só, ele não estava diagnosticando uma questão de lesão? Né? Será que quando ele falou que o São Paulo tem que participar, tem que dar prioridade pro brasileiro, ele estava errado? Será que quando ele disse que, quando o pessoal acusou ele de treino fofo, será que ele estava errado com esse elenco? Né? Que estão jogadores um pouco mais velhos, jogadores que precisam estar fisicamente bem. Será que não foi um diagnóstico dele, que precisava treinar um pouco com a carga um pouco menor? Né? Então fica aí o questionamento, né, para a diretoria que falou não, que com o Roger Machado a gente vai ser campeão, precisamos de uma mentalidade de campeão. A verdade é que eles não querem escutar o que é a realidade. Esse Rui Costa é o mesmo que falou que o São Paulo virou referência mundial ano passado, ele falou, entendeu? E o São Paulo é referência de quê hoje no mundo? Me fala, me explica, eu queria entender. Entendeu? Então assim, gente, vamos lá, vamos pôr pingos nos is com relação a isso, vamos ser pessoas com cabeças pensantes, mas a verdade é essa. O Maciço é farinha do mesmo saco, assim como o Rui Costa aqui é um horrível. É um horrível. O Rui Costa é horrível. Tá? Falar um negócio desse é um absurdo, tá, gente? Tá? Comentem aí o que vocês acham sobre a questão do Roger Machado, comentem aí o que vocês acham sobre toda essa questão aí que eu comentei, sobre essa troca, se vocês fizeram sentido ou não, até agora, enfim, comenta, curtam e compartilhem. Um forte abraço e vamos São Paulo.